Olá, senhores, bem-vindos a mais uma aula de legislação penal especial. E hoje nós vamos tratar do abuso de autoridade, está bem? Do abuso de autoridade. O abuso de autoridade encontra-se regulado pela nova Lei 13.869 de 2019, uma lei bem recente de 2019. Vamos ver o sujeito passivo duplo, o que é este sujeito passivo duplo, e nós vamos ver quem são os sujeitos ativos nos termos do artigo 2º. Vamos ver o que é o dolo específico previsto no artigo 1º da referida lei, bem como se processa a respectiva ação penal nos termos do artigo 3º. Vamos ver uma observação prevista também no artigo 5º. No mais, nós vamos estudar alguns dos tipos penais previstos na referida lei. São vários, a gente vai estudar os principais. A gente vai dar uma olhada nos artigos 9 a 21, que estão relacionados com a ideia de custódia, está bem? Vamos estudar o artigo 22, que lida com a ideia de invasão de domicílio. Vamos dar uma observada nos artigos 24 e 30 e vamos finalizar com o artigo 33, que traz a ideia de carteirada, né? O carteiraço, uma expressão vulgar para atos específicos de abuso de autoridade. Então vamos lá. Quando se fala de abuso de autoridade, temos que deixar bem claro que nós tínhamos até então, antes dessa lei de 2019, nós tínhamos um diploma muito ultrapassado, muito criticado, que era a Lei 4.898 de 65. Era uma lei criticada por ser da época da ditadura, por ser ambígua e assim por diante. A lei antiga, 4.898, ela basicamente explicitava que se tinha, no âmbito do exercício da autoridade, a necessidade que ela fosse efetivamente limitada. E quando houvesse um abuso, e esse abuso atingisse algum direito fundamental, como direito fundamental à liberdade de locomoção, exercício de profissão, saúde, integridade física, assim por diante, quando alguns direitos fundamentais fossem afetados, haveria, então, uma lesão que eventualmente levaria à responsabilização, fosse penal, fosse civil, fosse administrativa. Porém, a nova lei ela é muito mais complexa, ela é muito mais elaborada que esse antigo diploma legislativo. A nova lei, ela efetivamente, ela explicita práticas de abuso de autoridade. Ela vem a ser mais taxativa que o diploma anterior, mas mesmo assim, a nova lei é muito criticada pelo fato dela ser ambígua em vários aspectos. E, de fato, ela possui várias ambiguidades conforme a gente vai ver. Várias ambiguidades. Ela não é suficientemente taxativa para grande parte da doutrina, para muitos juristas. Tanto é que já foram propostas ao menos 4 ações diretas de inconstitucionalidade, promovidas por associações de magistrados, fiscais, Ministério Público e assim por diante. Essas classes aí, então, apresentaram as respectivas ações perante o STF. Só para constar, em que pese ser uma reforma do ano passado, ela não representa a mega reforma penal em si. Uma mera observação, ela foi um projeto autônomo que não está necessariamente relacionado à mega reforma penal. O que mais? Quando se fala de abuso de autoridade, nós temos um microsistema processual. Temos, então, um microsistema processual e penal. Por quê? Porque busca-se dar uma regulamentação relativamente completa a essa questão do abuso de autoridade nos termos da respectiva lei. E quando se fala em abuso de autoridade, se está falando com a ideia de um excesso que é cometido por determinadas pessoas que recebem uma autoridade, recebem uma atribuição, recebem poder. Essas pessoas vêm a realizar um abuso deste poder, ou seja, não utilizam deste poder conforme deveriam. Ou seja, há um excesso, tá? Há um excesso nessa ideia de poder. E aí já surge uma polêmica relacionada à tutela, tá? Se alguém realiza um abuso de autoridade, um abuso de poder, por assim dizer, essa pessoa está cometendo um crime contra quem?
Ela está cometendo um crime contra dois sujeitos. O sujeito imediato, que é a vítima, é a pessoa que estava sob custódia e veio a ser constrangida, é a pessoa que sofre o carteiraço propriamente dito, porém há um outro sujeito passivo. Um sujeito passivo mediato, um sujeito passivo que é o próprio Estado, porque o Estado não quer tolerar, não precisa aguentar os atos de excesso por parte de seus funcionários. Disso decorre a ideia de sujeito passivo duplo, está bem? Sujeito passivo duplo. Ou seja, nós sempre teremos dois sujeitos passivos. Um será o imediato, a vítima, que vem a ser constrangida e assim por diante, e o mediato, que é o Estado, que não quer tolerar que você tenha agentes que se excedem. E o que mais? E como sujeito, então, ativo, quem pode cometer um crime descrito como sendo abuso de autoridade em algumas de suas modalidades? Então, nós temos o artigo 2º. O artigo 2º, quem é o sujeito ativo? E o artigo 2º vai dizer que é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a. E aqui há um rol taxativo. Está bem? Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, e a explicitação dos membros do Poder Legislativo, Executivo, Poder Judiciário, membros do Ministério Público e membros dos tribunais ou conselhos de contas. E alguns alunos já podem ficar questionando: professor, e as defensorias públicas? Defensor público não pode cometer abuso de autoridade? Claro que pode cometer atos de abuso de autoridade, porém não está nessas categorias desse rol que é exemplificativo. Estaria no artigo 2º caput, né? O artigo 2º caput, na ideia de que se tem como sujeito ativo qualquer agente público. Prosseguindo, então a gente vai voltar um pouquinho na referida lei e nós vamos agora ver a ideia de dolo específico, está bem? O crime de abuso de autoridade, ele demanda o dolo específico, está bem? Ou seja, não basta que a pessoa acabe, por fim, de alguma maneira sendo conivente. A pessoa tem que querer, efetivamente, se ceder com um determinado ato. A pessoa tem que querer se ceder, tem que querer ir além do que lhe é possibilitado por lei. Vamos passar a leitura do artigo 1º, que diz que esta lei define os crimes de abuso de autoridade, ou seja, temos aí um microsistema penal cometidos por agente público, aqui um reforço do sujeito ativo, servidor ou não, olha só, aquele que está temporariamente exercendo um cargo, né, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuso do poder que lhe tenha sido atribuído. A parágrafo 1º agora. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica. Olha só, a lei explicita finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Ou seja, tem que ter uma finalidade específica. E quais são essas finalidades? A prejudicar, beneficiar a si mesmo, ou então o capricho ou satisfação pessoal. E o parágrafo 2º diz que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Ou seja, vamos pensar no caso de um juiz que venha a ter um posicionamento mais rígido com relação à decretação de prisões preventivas. Ele acredita na interpretação dele. Ele está cometendo abuso de autoridade toda vez que ele decretar a prisão preventiva de alguém? Não. Por quê? Porque vai faltar aí o dolo específico. A lei explicita que aí mera interpretação não pode ser entendida como abuso de autoridade. Está bem? Mais algumas questões de caráter técnico. Nós temos aí também o artigo 3º falando da questão da ação pública incondicionada, está bem? A ação pública ela vai ser incondicionada e nós temos, nos termos do artigo 4º, a questão dos efeitos da condenação, que envolvem sempre tornar certa a obrigação de indenizar o dano e assim por diante. E nós temos mais duas, tá? Mais duas, que são inabilitação para exercício ao cargo, bem como perda do cargo. A inabilitação e a perda do cargo devem estar expressas nos termos do artigo 4º, parágrafo único. O juiz que eventualmente, então, condenar por abuso de autoridade tem que ser expresso, tem que motivar o respectivo ato. E mais uma observação, nos termos do artigo 5º, nós temos a possibilidade de penas restritivas de direito, está bem? E olha só,
é possível nós termos penas restritivas só uma observação, ainda nos termos do artigo 4º, no caso, você tem que ter necessariamente a reincidência. Para que a pessoa seja inabilitada, para que ela perca o cargo, antes de nós passarmos para o artigo 5º, necessariamente é que ter uma reincidência. Está bem? E não é qualquer reincidência. A reincidência do artigo 4º é uma reincidência específica em abuso de autoridade. O que mais? Aí aqui então vamos pensar na seguinte situação. O que é reincidente? Reincidente é aquele que comete um crime depois de já ter tido transitado julgado o referido crime. Ou seja, vamos supor que determinado indivíduo ele se torne, entre aspas, assim, determinado policial, juiz, não interessa, determinado servidor, fique, digamos assim, com um comportamento bem abusivo. Ele comete um ato, depois outro ato, na sequência outro ato, ele está respondendo já por abuso de autoridade, não para de cometer atos de abuso de autoridade, está respondendo a 7 processos relativos a abuso de autoridade. E olha só, ele eventualmente é condenado, mas ele não tem trânsito julgado, não para de cometer atos de abuso de autoridade, está no 10º ato de abuso de autoridade. Ele é reincidente específico? Não, porque ainda não teve trânsito em julgado, não se esqueçam disso, está bem? Ainda não tem trânsito em julgado. Só depois do trânsito em julgado é que se opera a reincidência. Está bem? Enquanto ele não tiver condenação com trânsito julgado, ele tem maus antecedentes, tá? Maus antecedentes, mas não é reincidente. Mas vamos supor que este indivíduo que está sempre abusando de sua autoridade, eventualmente ele venha a ter uma prática com trânsito julgado. E agora? A primeira prática que ele tinha cometido anos antes vem a ter o trânsito julgado, ele é condenado. E agora? Essas outras práticas que ele cometeu, ele pode sofrer a inabilitação e perda do cargo por conta desta condenação que ele teve? Não, porque esse foi o primeiro trânsito julgado. Se hoje ele tem um trânsito julgado de crimes que ele cometeu antes, somente os novos crimes de abuso de autoridade é que vão ensejar a reincidência e, consequentemente, inabilitação e perda do cargo. E voltando aqui para o artigo 5º, nós temos que as penas restritivas elas podem então ser de prestação de serviço à comunidade ou então também suspensão do exercício de cargo. E aqui a suspensão ela é não remunerada nos termos do inciso 2º. E essas penas podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Autônoma ou cumulativamente. Vamos então agora ver quais são as principais modalidades de crimes de abuso de autoridade. Olha só, os artigos 9º até o 21º, até o artigo 21, vão tratar de situações relacionadas à custódia. Está bem? Situações relacionadas à custódia. O que acontece? Nos termos do artigo 9º, nós temos a ideia de decretação de medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. E é qualquer medida, incluindo a prisão civil. Está bem? Incluindo a prisão civil. E ela tem que ser manifesta. Está bem? Tem que ser manifesta. É o caso, por exemplo, de pegar-se uma pessoa que cometeu um crime de menor potencial ofensivo, uma contravenção, e você pegar essa pessoa e determinar a prisão preventiva dela. Isso é manifestamente legal, está bem? Isso seria manifestamente legal. Outra questão polêmica está no artigo 10. Artigo 10 fala da decretação de condução coercitiva. Só que esse artigo 10 ele está sem objeto, porque essa condução coercitiva, que era uma interpretação dada ao 260, foi dada como inconstitucional pelo STF. Um primeiro julgamento pelo ministro Lewandowski, em sede de controle difuso, e eventualmente o próprio STF, já de maneira concentrada, né, vem nas ADPFs 395 e 444 se manifestar pela inconstitucionalidade da condução coercitiva. Está bem? Portanto, não temos aí um objeto para o artigo 10. O que mais? Vamos ver algumas situações diferentes, está bem? E só para fechar, o artigo 21 ele é bem interessante. Algo que infelizmente acontecia, não vou dizer que aconteceu com frequência, mas que já tinha sido relatado em várias circunstâncias. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Vamos pensar num caso que teve recentemente em Santa Catarina, de uma moça de 15, 16 anos que foi colocada no mesmo espaço de confinamento, ou seja, de adolescentes autores de ato infracional, que eram também de 16 anos. Ela veio a sofrer a prática de estupro, ela sofreu a ato infracional equivalente a estupro.
Ou seja, tivemos aí um ato de abuso de autoridade por esses policiais, por esses agentes que eventualmente realizaram esta ação. São chamados agentes socioeducativos, né? Então temos aí um ato de abuso de autoridade, não obstante, eventual assentimento com relação ao ato de estupro. Se a intenção específica do agente socioeducativo era de ver a moça ser estuprada, ele responde por estupro. Temos aqui a teoria do assentimento, que vem a governar a ideia de dolo, não é verdade? E se ele tinha domínio fato, o concurso de pessoas aqui se mostra presente. O que mais? Vamos passar então a um tipo penal que é bem interessante, que é o artigo 22, que diz respeito à invasão de domicílio. Esse aqui, para mim, acredito que seja um dos tipos penais de maior possibilidade de cobrança em concursos públicos. Tá? Artigo 22 diz respeito a invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Que condições são essas? Flagrante delito ou para socorrer determinada vítima, uma vítima de incêndio, assim por diante. O que acontece? Quando acontecia, nos termos da lei antiga, está bem, de um policial militar invadir a casa de alguém, ele respondia por invasão de domicílio nos termos do CPM, Código Penal Militar, mas por abuso de autoridade, está bem? Ele respondia por 2 crimes. Agora nós temos a conduta da invasão de domicílio expressa no nosso diploma legal. Com isso, nós temos uma conduta que vem a abranger, está bem, diferentes ações, diferentes situações. Uma mesma conduta agora vai abranger uma conduta que antes era prevista como abuso de autoridade e lá no CPM também. Mais algumas questões, tá bem? Mais algumas questões. Os artigos 23 ao 27 dizem respeito principalmente, mas não exclusivamente, às situações de condução do processo do processo penal, das investigações e assim por diante. Nesses dispositivos, nós temos até algumas condutas um pouco curiosas. Eu queria falar para os senhores da conduta prevista no artigo 24. Olha só, que conduta curiosa. Artigo 24. Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. Olha só, vamos supor então que determinada pessoa viesse encaminhar já um cadáver para um hospital com essa finalidade específica, né, prevista de então constranger uma pessoa para admitir no tratamento o quê? Um cadáver, para se supor que determinado corpo, né, para que a pessoa morresse no hospital. Ou seja, nós temos aí essa conduta sendo expressamente criminalizada. Ponto polêmico, tá? Ponto polêmico no artigo 30, está bem? Ponto muito polêmico previsto no artigo 30 da Lei de Abuso de Autoridade. Vamos ler aqui, ó. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Olha só, e aqui eu faço uma pergunta, uma indagação para os senhores. Determinado delegado está realizando os atos de instrução e assim por diante, e ele tem poucas provas. E agora? Ele tem poucas provas, pouquíssimas provas, quase nada de provas. E ele então vem a realizar o ato de indiciamento de determinada pessoa. Ele não tem provas suficientes, não tem justa causa aí nessa situação. E agora? Nos termos da lei anterior, nos termos até 2019, nós tínhamos de maneira muito clara, de maneira muito inequívoca no sistema processual penal brasileiro, a ideia do indúbio pro societate. Vou até redigir aqui para os senhores para rememorá-los, né? A ideia do indúbio pro societate. Indúbio eu vou colocar aqui em maiúsculo, tá? Indúbio pro societate, ou seja, no
âmbito de condução do processo penal, como se está lidando com a tutela da segurança pública, como se está lidando com a ideia de tutela da segurança pública e pelo não cometimento de mais crimes, se tinha essa ideia do indúbio pro societate, ou seja, na dúvida, o delegado deve indiciar. Na dúvida, o delegado deve apresentar as provas que possui. Na dúvida, a pessoa deve responder por um processo, ainda que na esfera administrativa. Também na dúvida, então, o processo deve ser levado a juízo pelo Ministério Público. Essa questão de natureza doutrinária, essa percepção doutrinária, vinha sendo fortemente recepcionada pela jurisprudência, mas com algumas exceções e com algumas limitações. Essa ideia do indúbio pro societate agora está em xeque. Está bem? Por quê? Porque o artigo 30 vem dizer dar início ou proceder à persecução penal. E está falando isso de maneira genérica, a persecução penal. Maneira genérica, ou seja, poderíamos, em tese, nós vermos tanto a figura do delegado como do Ministério Público. Está dando início à persecução penal. E olha só, dar início à persecução penal, civil ou administrativa, ou seja, atos de improbidade também se sujeitam a esse tipo penal, está bem? Civil ou administrativa, ou seja, até mesmo ação civil pública. Ação civil pública, você está dando início a uma ação civil pública sem ter elementos suficientes de prova, porque você quer, sei lá, prova em juízo, você está com pouca, escassa prova, praticamente nenhuma prova. Nessa hipótese, então, se você não tem uma justa causa, essa justa causa tem que ser fundamentada. Olha só, a justa causa, agora se exige para se apresentar, se dar início à persecução, uma justa causa fundamentada sempre. Olha só, uma justa causa fundamentada sempre, ou então, a parte final, já era tranquilo, né? A parte de apresentar algo contra quem sabe ser inocente. Isso já era abuso de autoridade desde sempre, mas esta parte relativa à justa causa fundamentada está sendo muito criticada, mas muito criticada. Isso quer dizer que você vai ter que sempre fundamentar por que é que há ou não há as provas têm que existir. Mas e o princípio do indúbio pro societate? Ainda há princípio do indúbio pro societate? E agora? Ele foi sepultado, este princípio do indúbio pro societate? Como é que fica essa situação? A interpretação literal é no sentido de que este princípio teria sido sepultado. Porém, ainda é muito cedo para nós dizermos se nós temos ou não o sepultamento do princípio do indúbio pro societate. Está bem? Mais algumas condutas interessantes. Está bem? Artigo 32, ele é muito bom para os advogados. Os advogados aí estão bem contentes com o artigo 32. Olha só, passa a ser considerado expressamente como sendo abuso de autoridade o ato de negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar ou ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, ou seja, inclui improbidade administrativa, inclui atos relacionados à ação civil pública, assim por diante, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indique a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Olha só, não basta que a prova seja futura. Vamos pensar no caso de interceptações telefônicas, né? Não basta que você esteja realizando uma prova que esteja em curso. Você tem que ter essa prova em curso e que tem que ainda ocorrer um sigilo imprescindível. Essa prática vem a justamente criminalizar aquilo que o STF já vinha criminalizando nos termos da súmula vinculante 14, também. Súmula vinculante 14 do STF justamente disciplinava isso. O advogado tem amplo acesso àquilo que já foi formado no processo. Algo que está sendo formado, o advogado não tem acesso. O advogado não tem acesso àquilo que está sendo formado, àquilo que está sendo desenvolvido. Está bem? Aqui tem um ponto polêmico que diz respeito ao artigo 7º da OAB. O artigo 7º prevê o amplo acesso ao advogado. E agora temos um questionamento. Será que o artigo 7º ele foi tacitamente revogado? Será que aquela percepção do artigo 7º, que era mais abrangente, ela foi revogada ou não? Aqui temos um ponto polêmico.
A questão é, nós temos ato específico de abuso da autoridade que deixa de fornecer os autos, deixa de fornecer a cópia dos autos e assim por diante. Essa a prática especificamente é abuso de autoridade. Mas a questão processual, se o advogado tem acesso ou não a outra documentação, isso diz respeito às prerrogativas do advogado nos termos do artigo 7º do Estatuto da OAB, do Estatuto da Advocacia. Temos alguns tipos penais ainda bem interessantes. Alguns tipos penais são aí mais voltados para os juízes. Por exemplo, artigos 36 e 37, tá? Artigo 36 vem a falar das hipóteses de decretação de indisponibilidade de ativos financeiros, tá? A indisponibilidade dos ativos financeiros. Isso é dada pelo juiz. É um tipo penal voltado para a figura do juiz. E vamos então passar a leitura do artigo 36. Artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte E, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida deixar de corrigi-la. Vamos supor o seguinte: um juiz que venha a decretar a indisponibilidade de um veículo, a indisponibilidade de uma poupança, a indisponibilidade de uma previdência privada de um devedor de alimentos. Está bem? Esse indivíduo, se ele decreta essa indisponibilidade e ato contínuo, ainda que ele tenha decretado essa indisponibilidade, e se ato contínuo ele foi informado, tá? Ele foi informado processualmente de qualquer modo que ele foi abusivo, se ele deixa de corrigir a medida, então ele pode responder aí por uma penalidade de 1 a 4 anos, está bem? Esse artigo está sendo muito polêmico, muito polêmico. Já tivemos casos de juízes de primeiro grau em Santa Catarina, na Bahia e em São Paulo que fizeram o seguinte: olha, nas hipóteses em que o indivíduo tem, por exemplo, uma dívida de 10 mil reais e tem 2 carros de 100 mil reais, como é que eu posso congelar esse carro? Eu posso decretar uma medida de eventual cautelar, um sequestro, enfim, para justamente pegar o veículo e decretar e penhorar esse veículo? Como é que fica essa situação? Nos termos de abuso dessa nova prática, nessa nova disciplina dos termos da lei de abuso de autoridade, então nós tínhamos o seguinte: alguns juízes aí de Santa Catarina, São Paulo e Bahia estavam fazendo o seguinte: estavam deixando de penhorar bens, estavam deixando de determinar sequestro de bens, apreensão de bens e assim por diante. Alguns juízes estavam fazendo isso. Por quê? Porque estavam com medo de serem considerados juízes abusivos. Olha só, um juiz, no exercício de suas funções, ele evidentemente não quer ser considerado um juiz que abusa do seu poder. Então, os juízes estavam começando a deixar de aplicar medidas cautelares, sabe? Estava se tornando frequente. Só que esse fenômeno, que se iniciou no final de 2019, tem passado por uma revisão nos tribunais. Tá? Os tribunais de justiça têm revisto esses posicionamentos e alguns desembargadores foram até bem contundentes com esses juízes. Alguns desembargadores têm dito até o seguinte: olha, se você está deixando de decretar as medidas judiciais, você está sendo infantil. Tá? Você está abusando, você está deturpando os termos de abuso de autoridade. Até por quê? Porque não se esqueçam, nos termos do artigo 1º, não é o ato objetivamente falando de decretar a medida judicial que vai ensejar abuso de autoridade. Abuso de autoridade é quando você decreta essa medida judicial e, somado a isto, você deixa de corrigi-lo, e não obstante, somado a isso, você tem que atender ao dolo específico do artigo 1º, está bem? É quando você faz isso para atender a um desejo pessoal, é para atender aí a um desígnio próprio, ter uma vantagem com isso. Se você não está realizando com esse dolo específico, no direito penal, não se lida com imputação objetiva, está bem? Não se lida com imputação objetiva, portanto, não há o cometimento desse tipo penal. Outra situação. Essa aqui, ela é muito engraçada. Essa, na minha opinião, é um tipo penal um tanto quanto que engraçado. Vamos ler aqui conjuntamente, está bem? O Instituto da Procrastinação. E agora, procrastinação é crime?
eu pergunto para os senhores, você procrastina aí no seu dia a dia? Você procrastina quando está em casa? E agora, será que procrastinação é um crime? Para pessoas comuns, pessoas normais, procrastinação não é um crime, né? Procrastinação não é um crime. E o que acontece? A procrastinação não é um crime, porém a procrastinação judicial pode ser considerada um crime. Olha só, artigo 37, demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo que tenha requerido vista em órgão colegiado. Olha só, não estamos mais falando de juízes praticamente. Na verdade, até você tem o sistema de órgão colegiado para juízes, tá? Existe o sistema de tomada de decisões em órgão colegiado para juízes de primeiro grau, ou seja, se dedica também a juízes, mas temos um tipo penal, nós temos o artigo 37, que é destinado principalmente para ministros e desembargadores. E olha só, retomando a leitura, artigo 37, demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Olha só, um julgador pegou, pediu vistas e o processo nunca mais andou. Está bem? Nunca mais andou. Passou 60 dias, 90 dias, nem se fala mais nisso. E agora temos uma conduta que pode ser considerada criminosa desde que atendido o dolo específico lá do artigo 1º do Código Penal. E aqui também gostaria de ver um exemplo clássico, tá? Um exemplo clássico de tipo penal que agora está expressamente previsto. É a carteirada, está bem? É a carteirada. Só que a carteirada é escrita de uma maneira muito, muito jeitosa, muito cordial. Olha só, artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Olha só, a pessoa que determina que outra faça algo, porque quer, está mandando algo. Isso aqui, que está determinando, você vai fazer isso, você vai desmanchar isso, você vai fazer isso e aquilo. Se não houver um amparo legal, estamos de fato diante de um ato de abuso. E este abuso, que é constantemente noticiado na mídia, é o denominado de carteirada ou carteiraço de maneira vulgar. Ou seja, nós temos aí justamente a tipificação da carteirada ou do carteiraço. Agora, eu faço uma pergunta para os senhores que não está nos termos da lei de abuso de autoridade e na sequência eu já venho com a resposta. Eu pergunto o seguinte, considerando tudo que a gente já viu, pode um particular vir a cometer um ato de abuso de autoridade? Olha só, então aqui estamos falando dos sujeitos ativos do artigo 2º. Pode um particular cometer um ato de abuso de autoridade? Olha só, será que pode um particular cometer o ato de carteiraço? Olha só, será que é possível isso? Alguém que não é servidor público cometer esse tipo de ação? E se nós fizermos uma leitura, só para nós fecharmos aqui o conteúdo, do nosso artigo 2º da respectiva Lei de Abuso de Autoridade, nós temos que seriam sujeitos da mesma somente os servidores públicos e temos um rol ali nos termos do artigo 2º. Só que, de acordo com notória jurisprudência, aplicando o artigo 29 do Código Penal, ou seja, o concurso de pessoas, concurso de agentes, o particular pode sim responder por abuso de autoridade, desde que ele contribua causalmente para um tipo penal específico aqui na lei de abuso de autoridade. Está bem? O particular pode responder sim pelo ato de abuso de autoridade, ainda que ele não seja servidor público e assim por diante, desde que ele atenda aos requisitos lá do concurso de pessoas, ou seja, ele tem que ter uma contribuição, ele tem que ter o liame subjetivo de realizar o abuso, ele tem que mais? Ele tem que ter uma identidade de fração, ou seja, ele tem que querer cometer o ato específico de abuso juntamente de uma outra pessoa. Vamos supor, então, que determinado servidor público, ele realize a carteirada ou carteiraço, e nisso a sua esposa, que está juntamente dele, ou a juíza, enfim, e tem o seu marido, que é um particular, um advogado, realiza o carteiraço juntamente dessa pessoa. Um agente particular está cometendo um ato juntamente aí do servidor público. Esta pessoa pode responder por esse carteiraço, por essa carteirada? A resposta é positiva, está bem? A resposta é positiva. Por quê?
Porque não se aplica tão somente o artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade, se aplica um instituto próprio do direito penal, que é o do concurso de agentes ou concurso de pessoas, previsto nos termos do artigo 29 do Código Penal. Então, vimos hoje como é que se dá a regulamentação do abuso de autoridade, vimos como a nova lei, a 13.869, representa um microsistema processual e penal sobre a disciplina do abuso de autoridade, vimos que nós temos a figura do sujeito passivo duplo sempre, ou seja, nós temos o Estado sempre como sendo sujeito passivo do abuso de autoridade, que é o sujeito mediato, juntamente do sujeito imediato, que é a pessoa vítima, propriamente dita, do crime de abuso de autoridade. Vimos como sujeitos ativos aqueles que estão disciplinados no artigo 2º, aquele que está com uma atribuição, que possui um cargo público e assim por diante. Não obstante isso, nós vimos que o particular também pode responder por abuso de autoridade, ainda que esteja fora do rol do artigo 2º, mas temos que ter preenchidos os requisitos de concurso de pessoas ou concurso de agentes nos termos do artigo 29 do Código Penal, que envolvem justamente a ideia de contribuição causal, a ideia de liame subjetivo, juntamente de uma identidade de infrações. Está bem? O que mais? Nós temos para abuso de autoridade a necessidade de verificação de dolo específico nos termos do artigo 1º. Uma interpretação diferenciada da lei não representa, repito, não representa dolo específico. Ao juiz que é mais rigoroso com decretação de prisão preventiva, ele não comete por si só abuso de autoridade. Temos que a ação penal ela é pública, incondicionada, ação penal pública, incondicionada, e nós vimos também nos termos do artigo 4º, não consta aqui, no artigo 4º, consta a possibilidade de inabilitação e perda de cargo, que só se dá no caso de reincidência específica. Vimos também a questão do artigo 5º, que prevê a possibilidade de substituição das penalidades por restritiva de direitos e assim por diante, não obstante outras substituições previstas lá no Código Penal. O que mais? Com relação aos crimes, a gente viu algumas das principais modalidades de crime. Vimos a questão do artigo 9º, artigo 21, que eu recomendo a leitura, que são crimes relacionados à custódia, também. Vimos no artigo 22 a ideia de invasão de domicílio, que aí vem a inovar no nosso sistema legislativo. Vimos nos artigos 24 e 30 mais algumas questões relativas principalmente ao princípio aí no artigo 30 do indúbio pro societate. E agora, nós temos ainda o princípio do indúbio pro societate no âmbito do processo penal. Essa é uma questão bastante polêmica. O que é uma persecução penal fundada agora em justa causa? Toda persecução penal, todo ato que vem ensejar uma persecução penal tem que estar fundamentado, tem que ter justa causa. Muito polêmico este ponto. E para nós finalizarmos, em que pese nós já temos visto a questão da procrastinação judicial, vimos por último o ato da carteirada, que agora está expressamente previsto como abuso de autoridade, carteirada ou carteiraço. Com isso, encerramos a aula de hoje e até a próxima.